Glória a Deus. Nós estamos saindo daqui e já entrando numa outra live aí mesmo. Então, entra lá, porque agora deu certo no computador. Vai lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha aí, queridos, que maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom. Olha, aos 45 do segundo tempo, Deus foi bom demais com a gente aí, dando essa possibilidade para nós vermos que eu fiquei a noite inteira aqui separando para nós um pensamento, uma ideia e oração. Agora de manhã estava travando tudo. E glória a Deus, que Deus foi bom demais com a nossa vida. Glória a Deus aí pela sua vida. E eu espero que seja, então, para nós uma manhã preciosa, nesse dia 4/9/2020. Nós estamos aí no trabalho de empoderando a saúde emocional, estamos aí no trabalho precioso desse empoderamento, porque nós queremos colocar um limite na nossa ansiedade, nós queremos dominar sobre ela para que ela não prevaleça na nossa vida. Então, que bom que aqui deu tudo certo aqui e juntinhos. Então, mais uma vez, 4/9/2020, a alegria do Senhor tem sido a nossa força. Final de semana precioso e poderoso que o Senhor fez para cada um de nós, e que seja um final de semana também ricamente abençoado na sua vida. Que o Senhor possa te fortalecer, e que bom que nós estamos aqui juntinhos nesta manhã preciosa da sexta-feira. Cuidando da saúde da alma, cuidando da alma humana, cuidando e empoderando a nossa alma para que a ansiedade não domine sobre ela e para que o inconsciente não faça com que o dia de hoje seja o de ontem, impedindo que ele nos influencie. Então, queremos aqui iniciar fazendo uma recapitulação daquilo que nós vimos ao longo da semana, porque, como nós falamos desde o início, dentro da terapia cognitiva comportamental, é muito importante que você exercite tudo aquilo que é compartilhado. Só a informação sem a prática não resolve nada. Saber que precisamos fazer uma fisioterapia depois da quebradura não resolve nada. O que resolve é nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, ok? Então, se é colocar em prática aquilo que nós aprendemos, então vamos lá. Esta semana nós tivemos aí um aprendizado que foi muito precioso, e eu quero desfrutar com você o pensamento do Lacan, que o amor é dar o que não se tem a alguém que não quer, e não se faz outra coisa em análise a não ser falar de amor. Então, Lacan diz que o amor é dar o que não se tem. Em primeiro momento, aquele bloqueio, e também nós acostumamos a não a não trazer para fora essa parte afetiva por conta do bloqueio. Então, o que é o amor? O amor é eu dar aquilo que aparentemente eu não tenho. Alguém que talvez inicialmente não queira, por isso que eu falei, não importa
a reação da pessoa. O mais importante é você continuar. E isso é aquilo que faz, então, dentro da análise, dentro da terapia, é que você tome uma atitude, que você faça algo que aparentemente ainda parece que não está em você e não é feito com tanta facilidade. Mas à medida em que você vai fazendo, isso vai se tornando, então, possível. Eu acho que teve algumas irmãs, os irmãos que compartilharam a respeito disso aí, de que faziam, inicialmente não tinham lá da família, mas depois, então, acabaram fazendo. Nós lembramos que nossa mente é formada do consciente, do pré-consciente e do inconsciente. Consciente, raciocínio, percepção e pensamentos. Pré-consciente é formado de memórias e lembranças. E no inconsciente estão as pulsões, o recalcamento e os medos. E eu acho que vocês gravaram bem isso, porque vimos várias vezes também esta figura. Essa semana também nós aprendemos que as pessoas só veem o que elas estão preparadas para ver. Elas não vão conseguir ver aquilo que não é, que elas não estão preparadas. Então, nessa frase aí, preparadas. O que é estar preparado? E o que é estar preparada? É você ter se munido, ou aprendido, inteirado e exercitado. Quem trabalha na área da educação, quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área da ação social, fizeram todo o curso, fizeram a faculdade, fizeram o preparo, só que, e recebe até o diploma. Agora, aquilo que nós falamos da graduação efetiva, recebeu por direito, agora a parte efetiva é quando a pessoa vai exercer, então, vai trabalhar de fato naquilo. Então, percebe que você deu, você entregou, você fez ali o melhor, você está trabalhando na área, e aí você começa a fazer aquilo na prática. Então, isso é estar preparada. Um período de semeadura, começou a colocar a mão na obra, começou a fazer, e então depois estava preparada, então, para poder fazer. Assim também na questão da visão, da percepção. Eu vou aumentar essa percepção, e essa percepção, então, vai me ajudar a me preparar. E quando eu começo a exercitar, então, eu estou preparando. Nesta semana, nós aí nos preparamos, foi dado aí alguns desafios para que você pudesse ir treinando isso, eu espero que você tenha feito. Quantos aqui fizeram lá aquele pequeno questionário de 1 a 5 na vida afetiva? De 1 a 5 na vida social, de 1 a 5 na vida profissional, de 1 a 5 na vida familiar. Quantos preencheram aí este questionário? Quantos foram aí, além de ser preparado cognitivamente, foram colocar em prática tudo isso? Espero que você tenha colocado, eu espero que você tenha colocado isso em prática. Que o que vai valer depois é a prática. Não adianta ter a habilitação e não dirigir. Não adianta ter o diploma e não ir exercitar a profissão. Não adianta, não adianta. Então, esse cuidado aí eu quero que você tenha exercitando, porque à medida em que você vai exercitando, você vai crescendo. A Priscila já... Olha aí que maravilha, hein? Isso daí. Tá vendo? A live educacional, e essa live também vai cobrar, porque nós precisamos romper conosco mesmo, nós precisamos romper com a velha estrutura, precisamos nos preparar para o novo. Todo mundo tem falado muito a respeito deste novo que vem. Pastor Wilson falou do empoderamento da família, e tudo isso vai acontecer quando eu estou indo, quando eu estou colocando em prática, ainda que às vezes não seja tão fácil, ainda que às vezes eu preciso me preparar para este novo aí, né? Eu preciso me preparar para isso.
Nós aprendemos que a visão, ela pode ser dúbia, ou pode ser que ela seja tripla, dependendo de tudo aquilo. Olha aí que coisa bonita aí. Que nós estamos vendo com tudo isso aí? Olha só, a visão pode ser dúbia, mas a visão pode ser tripla, ou pode ter até mesmo 4 tipos também, enfim, depende da situação, do momento que nós estamos atravessando, mas o problema pode ser que ele tenha 4, 5 ou até mais visões diferenciadas, por isso que a minha percepção, ela precisa ser muito aumentada. Olha só, o que você está vendo aí nessa paisagem preciosa, que você está vendo aí nessa paisagem maravilhosa que está diante de cada um de nós. Você não colocou em prática, daqui a pouco tem uma cobrança, mais cobrança para nós aqui, porque nós vamos precisar exercitar e exercitar muito. O que vocês estão vendo aí? O que você está enxergando? O que você está enxergando aqui? Ver se eu coloco mais uma imagem aqui para nós. O que você está enxergando aí? Que monte de coisa que você está vendo? O que você está vendo aí de especial? Navios, um túnel, um túnel, que mais? Além do navio e do túnel, o que mais que nós estamos vendo aí? Tela cheia, mar, nuvens, navio, um túnel, que mais? Mar, navio, túnel, uma grande ponte ou uma grande passarela. Olha só, olha só. Percebe? E a visão ela vai se tornando gradativa à medida em que nós vamos olhando tudo isso. Olha que coisa interessante aí, tá vendo? Assim também é a nossa vida, por isso que às vezes a ansiedade ela quer mudar completamente tudo isso. Então, esse cuidado de tentar enxergar as coisas, eu preciso ver. Os pilares, aí bem destacado também. Nem sempre a visão vai ser somente aquilo que ela aparenta ser. Podemos enxergar aqui um coelho, mas podemos enxergar um pato de férias aí, descansando, com a barriga bem cheia. Olha só, olha só. Então, a visão, dependendo do ângulo, do estado que eu estiver, se eu estiver bem relaxadão, eu vou ver o pato descansando aí, com a barriga para cima. Se eu estiver muito preocupado, logo já vou enxergar rapidamente o coelho. Então, depende do meu estado. E a informação é importante. Então, depende muito do meu estado, do estado que eu vou ver a situação, ela vai me dar uma visão da coisa. Percebe? Então, a maneira como que eu estou enxergando, como está o meu estado de espírito, a primeira visão pode ser uma. Depende do momento que eu estou atravessando. Eu posso enxergar uma jovem em um primeiro momento, dependendo do estado, como eu posso enxergar uma senhora de cabeça baixa triste, depende muito do meu estado de espírito. Isso, e é muito interessante você saber isso. Se você estiver muito angustiado, pode ser que a primeira coisa que você veja não seja aquilo que é a principal. Uma frase que nós lemos no começo da semana, e que é bom nós recapitularmos novamente, é essa.
até se tornar consciente, até você se tornar consciente, até que haja uma clareza na tua vida, até que haja uma compreensão da história, até que haja uma compreensão de tudo isso, da necessidade de dominarmos a nossa ansiedade, até que haja uma compreensão de que eu preciso viver realmente o momento e não trazer nada do passado. O inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Depois nós vamos falar assim, a vida é isso mesmo, o que está acontecendo comigo é assim mesmo, tem que ser assim, ou é minha sina, ou alguns ainda vão para o lado espírita, vão dizer, esse é o meu karma, ou esse é a minha cruz, e às vezes a coisa não é bem assim. Eu preciso trazer o consciente para o momento, preciso deixar esse consciente e ter essa consciência de que a vida sempre haverá as suas dificuldades, as suas barreiras, os seus obstáculos e precisam ser vencidos, mas não é assim. O certo é saber que nós vamos precisar vencer cada uma dessas etapas e cada uma dessas dificuldades. Então, eu preciso ter a consciência de que problemas nós vamos ter. Quantos têm aqui problema? Quantos estão com problema nesta semana? Quantos têm alguma coisa para resolver nessa semana, seja pequeno, seja grande? E quantos têm um problema pela frente para resolver e ainda não tem ainda um tempo determinado para resolver, mas você tem um problema para resolver? Quantos? Vamos fazer aqui uma enquete na nossa live aqui. Quantos têm algo a ser resolvido? Quantos têm um problema a enfrentar? Quantos querem e precisam tomar decisões? Quantos têm um gigante a ser derrubado? Creio que talvez 110% de nós que estamos aqui nesta manhã. Você tem desafios para ser vencido? Você tem obstáculos para ser superado? Então, na verdade, eu acho que nós sempre o teremos. Sempre teremos. Depois que nós nos tornamos seres humanos e começamos a entender as situações da vida, isso aí, está inerente. Depois que você nasceu, o médico deu um tapa no seu bumbum, você começou a chorar, começou. Depois disso, a coisa vai indo, vai acontecendo. Agora, tudo isso aí é comigo e é com você. Então, problemas nós sempre vamos ter. E essa consciência ela precisa ser bem forte. E um bom exercício para isso aí é nós olharmos lá atrás, no passado, e ver que já vencemos um monte de obstáculos, que já vencemos um monte de situações e que dificuldades, problemas sempre vão fazer parte do nosso dia a dia. Então, se vão fazer parte do nosso dia a dia, nós temos que ir vencendo todos eles, porque isso é um treinamento a cada dia. Então, creio que a grande maioria aqui tem os seus obstáculos, seus problemas, os seus desafios ao longo da semana, tem as contas para pagar. Aliás, parafraseando Jesus, né, parece que as nossas contas nós sempre teremos, os carnês sempre terão uns com os outros. Nós aprendemos também que pode ser que, dependendo da minha atitude, eu não sei para onde eu vou com essa atitude. Eu só sei que eu vou. Não sei para onde, mas uma coisa eu sei, que eu vou. Eu não sei para onde, mas eu sei que eu vou. E como é que eu não... E o que é que eu não sei para onde estou indo, só sei que eu estou indo? É através da pulsão. Lembrem da pulsão que nós estudamos também esta semana nessa live. Pulsão, pulsional, pulsão, são relativos. Ao impulso, ao sinal do inconsciente que faz com que alguém se comporte de certo modo, muito emocional, impetuoso e irracional.
estando diretamente relacionado com o id ou sendo resultado dele. Nós aprendemos essa semana que essa pulsão pode... aquele mecanismo de defesa do inconsciente que vem para o consciente e, naquele momento, eu tomo uma decisão sem pensar. Eu faço algo sem pensar, eu tomo uma atitude sem pensar, que depois eu vou olhar e falar, puxa, eu não devia ter feito isso, foi no calor da emoção, isso foi sem pensar, eu não medi, eu não calculei, olha só o que aconteceu comigo, percebe? Lembra disso? Então, eu estou indo para algum lugar, só que eu não sei para onde, então eu tomo uma decisão que depois, lá na frente, eu vou me arrepender. Nós aprendemos isso também nesta semana. Nós aprendemos que a figura mais preciosa e a pessoa mais importante da nossa vida pode ser enxergada de vários ângulos, de várias formas e de várias maneiras. Nós podemos enxergar ele numa totalidade, mas nós podemos enxergar ele fragmentado. Nós podemos estar olhando ele de longe, mas ele pode estar muito perto. Pode ser que ele esteja montado num jumento e indo, mas pode ser que ele esteja olhando para mim. Tudo isso depende do meu estado de espírito, da minha fé. Mas uma coisa é certa, nós entendemos que essa é a pessoa mais importante da história, mais do que qualquer outra decisão. A decisão mais importante foi o dia que nós decidimos entregar a nossa vida para ele, e vivermos nele, e caminharmos com ele, e aprendermos dele, porque ele é manso e humilde de coração, e com ele nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Aprendemos também o que é o recalque, que é algo que está lá no nosso íntimo, e que quer direcionar a nossa vida quando a gente foi suprimido por um sentimento, e como eu disse aqui, principalmente na questão afetiva, porque isso aconteceu quando criança, aconteceu na infância, e foi suprimido na nossa vida. Alguns, por isso que é importante sempre a gente destacar isso, alguns reagem de uma maneira, outros reagem de outra. Alguns reprimem aquilo que aconteceu, se reprimem, se retraem e não fazem aquilo. Aconteceu um bloqueio. E outros não tiveram. Então, em vez de se reprimir, eles falam, já que eu não tive, eu vou dar. Comentaram também aqui ontem que porque não tiveram amor, estão dando amor para os filhos, porque não tiveram carinho, não tiveram uma vida de grande afetividade, estão fazendo isso também. Então, depende muito de cada situação, de cada vivência. Alguns foi um trauma muito forte, uma perda, uma repreensão muito grande, uma grande surra, enfim, depende de cada um. Aquilo que aconteceu, a pessoa pode ser que ela tenha recalcado e aquilo fica suprimido e vira e mexe, pode ser que isso venha à tona algum momento, ou fique bloqueado para que isso também, para que você não realize. Então, o que é o recalque? A ação de recalcar, de reprimir, de conter, de repressão e de recalcamento. E como nós estudamos também, o recalque é estar pisando em cima daquele barro vermelho e apertando ele cada vez mais para cima até chegar o momento que ele está socado. Lembra não é do tempo de muitos, mas moravam em casa de chão batido, então sempre batia bastante no chão para ficar firme e não ficar esfarelando. Essa é a realidade de um recalcado. Quanto mais apertado, melhor. Sistema psicológico de defesa, através do qual desejos, sentimentos, lembranças que considerados repugnantes por alguém ou indignos de ter de ser falado, são eliminados da consciência. Vamos aprender algo importante já agora, então, nesta manhã, entrando naquilo que é um pensamento para nós vencermos a nós mesmos.
Freud vai dizer, as emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Luiz Carlos, claro que você pode compartilhar, você deve compartilhar isso no Facebook, meu amigo. Pode fazer à vontade, o material ele é de conhecimento para todo mundo, não é apenas de um gabinete, não é apenas de um consultório. Isso aqui a gente aprende, a gente passa para frente, é o segredo da informação. Então, as emoções não expressas nunca morrem. Pode ser que aquele sentimento afetivo não morra com você, mas pode ser que elas sejam enterradas vivas. A pessoa está viva, está lá dentro dela, mas ela não consegue. E aí, esses sentimentos vêm em forma de uma enfermidade, porque ela não consegue expressar aquilo. Então, isso vem de uma forma de uma enfermidade, da pior maneira possível, ou vai trazendo um adoecimento, ou a pessoa vai se recuando, ela vai se afastando, vai ficando tão angustiada, vai vivendo dentro de um isolamento, porque ela quer fazer aquilo, mas ela não consegue fazer. Por isso que o exercício da terapia é fundamental, e principalmente fazendo isso, nós conseguimos vencer a ansiedade. A ansiedade é você colocar para fora o seu verdadeiro eu, e não esse eu que está te defendendo apenas. Não não permitindo apenas que o mecanismo de defesa trabalhe. É você colocar realmente para fora o seu verdadeiro eu, sem medo, sem reserva. Não importa o que o outro vai pensar, não importa o que o outro vai achar, o importante é você estar vivendo bem, já que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que venha com toda a força, coloque o sentimento aí para fora e viva. O importante é viver, o importante é ir, queridos, é avançar. Não seja amargo, não seja amarga, não seja frio, seja intenso até nessas questões aí. Ame as pessoas que você tem. E não é amar da gente colocar apenas na rede social. Aliás, isso muito menos, porque isso todo mundo faz. A questão é o dia a dia, a questão, então, é a prática, é estar ali juntinho. Então, essas emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas, está dentro do ser humano, e às vezes ela vem da pior maneira possível, de uma maneira que nós não gostaríamos, mas isso, enfim, acaba acontecendo. Pensando nisso daí, olha só que coisa maravilhosa, estamos vendo aí a mão de um adulto com a mão de uma criança, talvez a mão da mãe, a mão do pai, e a mão de uma criança. Olha só que coisa maravilhosa. Permita que essa imagem possa invadir a sua psique. Eu posso pensar que a mãe, o pai, estendendo a mão, e a criança ir colocando a mão dela junto com a mão, parece que é uma troca, parece que é uma espera, e parece que é um momento muito afetivo e precioso que eles estão vivendo aí. E isso fala a verdade. Ao você olhar para essa imagem, qual é a sensação dentro dessa terapia de hoje? Ao você ver essa imagem, qual é a sensação que você sente? Qual é a sensação que você tem? Isso é ruim? Isso, em algum momento, traz uma repulsa? Claro que não, né? Olha que coisa, que imagem agradável. Agradável de se ver, olha só. Né? Move aí no nosso coração, move nossa alma, olha que coisa preciosa. Olha aí. Verdade ou não? Olha aí que momento precioso, afetivo. Um pai olhando nos olhos de uma filha, um adulto olhando aí nos olhos de uma criança. Olha só, isso, olha lá, isso muito bem. Segurança, amor,
tranquilidade, é isso mesmo, traz para nós, quando a gente vê aquela imagem, a gente percebe e sente esse momento aí de paz. Em um momento como esse, ao você ver, o que você enxerga nessa imagem? Olha só a expressão do rosto do pai, olha a concentração dele, aonde está. Hein? Olha só onde está a concentração deste pai. Olha que momento precioso. Talvez pense em você como sendo, se fosse o seu pai, ou como sendo a sua mãe. E depois, ao mesmo tempo, você faz um vice-versa. Como você sendo a pessoa que, se você tem, você está olhando aí para os teus filhos. Olha aí só. Não é? Olha, pastor Pedro Mendes, que é uma pessoa muito preciosa, completou 99 anos esse ano, ele sempre nos ensinou o seguinte, olha lá, mais uma vez, é isso mesmo, confiança e segurança, olha que é uma troca, né? Pastor Pedro Mendes, ele sempre, quando ele ia cumprimentar você, ele cumprimenta você olhando no teu olho, ele não desvia o olhar e ele não dá atenção para ninguém, ele está conversando ali com você porque ele sabe, ele falava assim, aquele é um momento importante daquela ovelha, aquele é um momento importante para ela, para mostrar que eu estou prestando muita atenção na vida dela, estou ali olhando, é importante, por isso que é importante, que não é aquela correria do dia a dia, é ter um momento que você pode olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para o cônjuge, olhar para o filho, olhar nos olhos e poder, aí sim, através de um olhar como esse, às vezes até sem palavras, só de ouvir a pessoa, você está prestando atenção naquilo que ela está falando, isso traz uma grande segurança, isso traz um fortalecimento, isso potencializa a afetividade. Como pais, não podemos ser aqueles que vão reprimir a afetividade na vida dos filhos, mas, pelo contrário, nós precisamos ser os construtores de uma vida afetiva na vida do filho ou na vida do pai, dependendo de cada um. Se você teve um pai como eu tive, um pai que sempre trabalhou muito, como metalúrgico, ele teve que dar o duro, minha mãe ficava em casa, então ele tinha que trabalhar de vez em quando, nos finais de semana, ele tinha que vender sorvete para completar a renda, e eu me lembro, mas eu era muito criança na época, muito novinho, mas ele, no final da venda de sorvete, quando faltava pouco sorvete, meu pai ia até em casa, parava o carrinho lá em frente, não é que memória gostosa, né, até de lembrar, eu não me lembro a minha idade, mas era muito novo ainda, parava o carrinho lá em frente, lá, e o resto do sorvete que tinha lá, ele fazia questão que a família dele, então, chupasse. Mas pode ser que, por trabalharem muito, por se esforçar muito, pode ser que não havia um gasto na vida afetiva, nesses momentos assim, e a gente vai crescendo com a falta de tudo isso. Uns ficam amargos, outros querem descontar e fazer tudo aquilo que não receberam. Mas o problema de tudo isso é que às vezes fica reprimido, não é aquele que está fazendo em excesso, porque isso nunca é excesso, mas é aquilo que
Acho que voltamos. Espero que você esteja aí em perseverança ainda. Deixa eu ver. Olha só. Então, esse foi um momento, esse é um momento afetivo, momento precioso de um pai. Espero que você pratique, essa vai ficar a nossa lição aí para este final de semana, que você tenha um momento como esse daí. Freud também nos diz que todo tratamento psicanalítico é uma tentativa para libertar o amor recalcado. Freud diz, isso, momento assim, olha que momento, hein? Freud diz que todo tratamento psicanalítico é uma tentativa para libertar o amor recalcado. E isso que nós falamos, Freud diz isso, e lembra que Lacan disse que a terapia tem como objetivo também trazer o amor, para oferecer esse amor até mesmo para aqueles que não o querem. Não? Então, são lições. Todo tratamento psicanalítico é uma tentativa para libertar o amor que foi recalcado. Expressão máxima do nosso ser, e se você é cristão, e se somos cristãos, foi justamente isso que Jesus fez. Ele veio para transmitir o quê? O amor. Então, é para transmitir, e ele não foi recalcado no amor, pelo contrário, ele amou com muita intensidade, ao ponto de entregar a vida dele por cada um de nós. Uma grande intensidade. Aí eu quero ler junto com você, nesta manhã, o Salmo 147. O Salmo 147, eu quero ler junto com você aqui nesta manhã, porque eu quero que você grave muito isso aí na sua mente. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de coração. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando a todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios da terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre as nuvens dos céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Este salmo traz para nós a lição preciosa de que o Senhor é aquele que edifica a nossa vida, edifica a nossa família e traz de volta aqueles que estavam dispersos, para que eles possam congregar novamente, voltar ao convívio de um relacionamento com Ele e ao convívio da casa. O Senhor é aquele que sara os corações quebrantados. Então, o Senhor dá graça ao quebrantado, mas o Senhor vai resistir ao soberbo. O Senhor é aquele que cura as nossas feridas. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Olha que diz, conta o número das estrelas, chamando todas elas pelo nome. Ele chama cada uma das estrelas pelo nome. Isso me mostra que ele não esquece de nenhuma delas, e se ele não esquece de nenhuma delas, ele também não esquece de mim, e ele também não esquece de você, ele não esquece de nós. Se ele não esquece de nós,
e ele sabe que você tem valor, que fomos formados corpo, alma, espírito, a imagem do Criador. Jesus disse que nós temos muito mais valor do que os animais do campo, do que as aves dos céus e do que os lírios também que foram plantados. O Senhor cuida de cada um de nós. Então, o Senhor ampara os humildes. O Senhor cuida do seu povo. Então, cantar canção com ação de graça. O salmista está falando assim, vamos encher a nossa alma de grande alegria, porque isso preenche a nossa alma. Isso supre a nossa alma, isso acrescenta na nossa alma. Quando nós fazemos isso, que nem aí onde você está aí, como algumas irmãs estão fazendo, aonde você estiver neste momento, fala assim, glória a Deus, o Senhor é bom. Quando você vai dando glória a Deus, quando você vai dizendo, o Senhor é bom, o coração, a alma vai se enchendo da alegria do Senhor, da força do Senhor, da bondade do Senhor, e vai mostrando que o Senhor cuida de cada um de nós. E ele encerra dizendo que o Senhor cobre de nuvem os céus, que ele prepara a chuva para a terra, que faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. E se ele está fazendo isso, olha, queridos, que detalhe de riqueza nesse texto, se ele faz isso com os animais que às vezes estão clamando lá, e de repente ele manda o suprimento, será que ele não vai fazer isso comigo e com você? Então, por que nós vamos colocar a ansiedade em primeiro lugar? Vamos descansar no Senhor e acreditar que Ele tem cuidado da minha vida, da sua vida também. Preguei na quarta-feira lá no culto, né? Quantos que estão aqui participando dessa live ao longo deste período grande de pandemia aí, faltou o café da manhã, faltou o almoço, faltou o café da tarde, faltou a janta ou o lanche da noite, dependendo de como você faz. Quantos falam, ó, pastor, em casa faltou? Você vai se surpreender, porque você vai ver que Deus cuidou de você neste momento de pandemia. Deus cuidou de nós. Não faltou o alimento, não faltou o mantimento, não faltou o recurso. Então, isso é motivo de nós enchermos o nosso coração de alegria e glorificarmos o nome dEle, e exaltarmos o nome dEle. Espero que você esteja fazendo isso nesse exato momento. Encha a sua alma de alegria, faça fluir os rios de Deus na sua vida. E eu quero concluir antes de dar o trabalho e a tarefa para você, porque é terapia cognitiva comportamental. Eu quero ler junto com você aquilo que o profeta Isaías disse em Isaías 40, do 25 ao 30. A quem, pois, me comparareis para que ele seja igual? Diz o santo, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma, olha, ele está dizendo aquilo que o salmista diz, nenhuma delas vem a faltar. Lembrança dele, né? Porque, pois, vamos dizer no nosso coração, ó Jacó, e porque nós vamos falar, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, Deus não está me vendo, Deus não está vendo o meu direito, Ele não está se apercebendo de mim, Deus está falando para eles, por que vocês estão dizendo isso? E ele acalma o coração deles, dizendo, não sabes, e vocês não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Ele não está velho, ele não está dormindo, como o Baal estava, né? Ou não estava, nem estava, porque não pode fazer nada. Ele diz, nem se cansa e nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ele está trabalhando e a gente não sabe como, mas o fato é que ele está trabalhando. Faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem.
mas o que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Manhã, para nós esperarmos no Senhor, acalmarmos a nossa ansiedade, confiar, queridos, olha, já passou aí, está indo em março, abril, maio, junho, julho, agosto, já passou 5 meses de pandemia. Dá para o dia 15, 18, 20, vai completar os 5 meses de pandemia. Nós estamos aqui nessa manhã, Deus cuidou de você. Deus deu estratégia para uns, Deus mandou um corvo para outro, Deus fez sair água da rocha para um, Deus trouxe o alimento para outro, porque Ele conhece cada um de nós e os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu quero, nesta manhã aqui, junto com você, encerrando essa série da ansiedade, olhar para esse texto e fazer uma aplicação prática na minha vida. Ele faz forte o cansado, multiplica as forças de quem nem tem vigor. Quando a gente fala assim, Senhor, chega, acabou, ele olha e fala assim, opa, deixa comigo agora, e ele nos faz forte. Você dorme cansado, você acorda renovado, porque ele cuida de nós. Então, essa é o primeiro pensamento para você neste final de semana. E o segundo pensamento, e que eu quero que você tenha, talvez alguns tiveram aqui, porque já manifestaram que tiveram, este momento aí, querido. Eu quero encerrar com este momento precioso, olha aí. É hora de um exercício de você que é mãe e é pai para com o filho, e você de filho para com a sua mãe e para com o seu pai. Separe este momento precioso neste final de semana. Senta lá na cama dele, na cama dela, vai lá fora, na mesa, enfim, para um pouquinho, olha no olho aí, tem esse momento afetivo, tem essa troca. Diz lá assim, olha, você é a pessoa mais importante do mundo, tenho orgulho de ter você como filho, ou você vai falar para o seu pai, para a sua mãe, olha, tenho orgulho de ter você como pai, como mãe, você é a pessoa mais importante, se não fosse você, eu não estaria aqui. Vamos para essa troca, vamos resgatar aquilo que está dentro de cada um de nós, neste momento precioso. Ainda que seja criança, você pega lá e fica olhando e fala, talvez você pode achar que ela não vai entender a intensidade daquilo, mas a alma dela entende o que é essa intensidade. Quando a gente expressa isso, a gente vive, a gente vence a pulsão, a gente vence o recalque e nós encontramos uma cura para a nossa alma, nós encontramos um refrigério para a nossa alma, porque nós estamos aprendendo do Senhor, que é humilde de coração. Aplique isso na sua vida. Se é possível, neste momento de pandemia, faça isso todo dia. Faça isso uma vez por dia. Faça isso, para que isso se torne algo corriqueiro. Depois você fala assim, meu filho, minha filha, às vezes estão secos, não sei o quê. Olha, faça isso. Faça isso. Muda a história. Meu pai e minha mãe são tão secos. Através de você, eles podem se tornar intensos. E a mesma expressão que você está vendo aqui, o mesmo sentimento que vem para você de segurança, de atenção, de cuidado, você também vai ver na vida dessa pessoa e também você vai ver isso acontecendo também na sua vida. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas mazelas. Que Ele possa nos curar neste tempo. Que seja um tempo de cura, de acréscimo para todos nós. O Senhor faz forte o cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. O Senhor é aquele que cura o ansioso. O Senhor é aquele que cura aquele que tem uma pulsão, ou cura aquele que tem um recalque. O Senhor é aquele que cuida de nós da mesma maneira como Ele tem cuidado de nós na pandemia. Que Deus te abençoe, que Ele prepare para você este final de semana
Nós fizemos aqui na nossa agenda, para um cuidado nosso, um Café com Coragem de segunda a sexta. Então, no sábado, nós não teremos mais o Café com Coragem, mas de segunda a sexta estaremos aqui firmes e fortes na nossa jornada. E faça isso. Você vai ver que toda a estrutura e as pessoas que estão em volta de você vão melhorar, e você vai perceber que você vai melhorar também. Lute contra você mesmo. Faça romper diante de você a luz que é em você. Isaías 58. Faça essa luz brilhar. Coloque essa luz para fora. Vai socorrer o aflito. Vai lá. Esse é o jejum que o Senhor escolheu. Esse é o dia e é o ano aceitável do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te abençoe neste final de semana. Em todo tempo e em todo momento, sempre nós vamos dizer que o Senhor é fiel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas com ele também nos dará todas as coisas. E a ele seja o louvor para sempre. É importante você ter guardado essas notas de 1 a 5 agora, porque daqui a alguns meses, novamente, nós vamos aí fazer uma avaliação da nossa nota para ver como é que nós estamos, ok? Então, Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe neste final de semana, seja final de descanso, mas seja final de semana também que o Senhor renove as tuas forças, que Ele fortaleça a tua família, que Ele fortaleça a tua casa. Beijo no teu coração, segunda-feira eu espero você aqui em mais um Café com Coragem, juntos, rompendo para um novo momento, empoderando a nossa saúde emocional. Um forte abraço.